que realmente define o seu sucesso? O que você faturou ou o que você construiu? Essa é uma reflexão extremamente válida, mas pouco realizada nos dias atuais. Efetivamente, o mais importante é o que a gente constrói. É o legado que você pode deixar. Não só para a sociedade, mas também para a sua família, para você pessoalmente, individualmente. Faturamento é algo importante se você está no mundo dos negócios, se o seu objetivo é o resultado econômico, é o resultado financeiro. Mas construir algo também é absolutamente relevante. Num sentido econômico, o que é patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, de direitos e também de obrigações. Presta muita atenção nisso. Patrimônio não são só os bens e os direitos que eu possuo. Patrimônio também é afetado pela minha dívida, pelas minhas obrigações. Se eu compro um carro de 500 mil reais, eu dei uma entrada de 10 mil e eu estou devendo 490 mil, o meu patrimônio ele não é de 500 mil reais. O meu patrimônio ele é de apenas 10 mil reais. É importante a gente ter essa noção do que efetivamente é patrimônio. A maioria das pessoas foca nos bens, foca nos direitos, que são verdadeiramente importantes, mas esquece das obrigações. Poxa, Eduardo, quer dizer que para eu construir patrimônio eu não preciso ou eu não deveria assumir dívidas, compromissos e obrigações? Na verdade, é justamente o oposto. O que a economia nos ensina é que é necessário tomarmos dívida. Alguma alavancagem financeira, ela é necessária. O que você não pode interpretar é que o seu patrimônio somente são os itens que são somados. Né? Quantos bens eu tenho, quantos direitos eu tenho, quanto que eu acumulei. Mas espera aí, e o que eu ainda estou devendo? E o que eu ainda preciso estruturar, ter resultado para saldar essas dívidas? Percebe que é uma reflexão importante? Se patrimônio é importante, se construir algo é importante, nós deveríamos nos fazer uma pergunta. O que afeta o patrimônio? O que verdadeiramente pode aumentar o meu patrimônio, pode me ajudar a construir algo, ou ao contrário, pode destruir o que eu já construí? Pode impactar negativamente aquilo que eu tanto trabalhei, aquilo que eu tanto me dediquei, aquilo que eu tanto me esforcei, aquilo que muitas pessoas também participaram e me ajudaram a construir. É ou não é uma reflexão importante? Vamos tentar responder essa pergunta e eu vou tentar estruturar isso em alguns tópicos. O primeiro e grande tópico, o primeiro e grande aspecto que afeta o patrimônio são as decisões que nós tomamos em relação a esse patrimônio. Gestão, governança. Esse é o primeiro grande ponto. Empreendedor nenhum, empresário nenhum, executivo nenhum. E, gente, não importa o tamanho do seu business. Não importa se o seu empreendimento é vender pipoca na porta de uma escola, é vender churrasquinho na praia, vender milho na praia, ou se você é um big empresário que tem uma multinacional, que tem sede no Brasil, que tem filial no exterior, que tem planos de internacionalização. A decisão afeta todo e qualquer business. Do microempreendedor ao grande empreendedor, decisão é algo absolutamente relevante. E a minha experiência mostrou que é muito negligenciado. As pessoas acabam tomando decisão sem entender o processo de tomada de decisão. Se eu preciso decidir algo, é porque há um problema que precisa ser solucionado. Às vezes é um problema de alocação de recursos, às vezes é um problema de capital de giro, às vezes é um problema de posicionamento no mercado. Eu preciso tomar uma decisão. Primeiro passo para tomar uma boa decisão, identificar qual é o problema. Qual é o problema que eu tenho? Segundo grande passo é entender quais são as causas desse problema. Se eu não entendo a causa de algo, como eu posso resolvê-lo? Alguns problemas a gente quer eliminar. Outros problemas eu quero só solucionar. Se eu não entendo a causa, como é que eu vou agir? Isso nos leva ao terceiro aspecto fundamental da tomada de decisão. Quais são as alternativas que eu tenho?
Olha a importância disso. Olha o encadeamento lógico. Não é no dia a dia para você parar e pensar sequencialmente, igual eu estou estruturando para você. No dia a dia as coisas são muito dinâmicas. Quem, em sã consciência, para pensar em ponto, vírgula e acento enquanto está falando? É algo que a gente aprendeu da nossa língua, do nosso idioma. Nós fazemos sem parar para pensar. É disso que eu estou falando. É você empresário, é você executivo, estar preparado para lidar com a tomada de decisão, que você siga o caminho adequado sem necessariamente parar para pensar nisso. Identificar causas de problema, muitas vezes, requer sim uma parada, requer sim tomar algum tempo nosso, algum momento nosso para entender o problema, para depois eu saber quais são as alternativas. Para depois eu analisar essas alternativas, entender a mais adequada e aquela que me conduz a uma solução equilibrada do problema. Tomada de decisão é o nosso primeiro grande ponto. É o nosso primeiro big deal. É aquilo que a gente não pode fazer mal feito, é aquilo que a gente não pode fazer com pressa, é aquilo que a gente não pode fazer somente orientado, guiado pela emoção. O segundo grande aspecto que afeta o patrimônio são as finanças, são as decisões financeiras. E quando eu falo de decisão financeira, eu estou falando de capital de giro, eu estou falando de fluxo de caixa, mas eu estou falando também de alocação de recursos no curto prazo e no longo prazo. A grande maioria dos empresários, especialmente os microempresários e até alguns médios empresários, caminhando para serem grandes empresários, negligenciam o aspecto de alocação de recurso. Na maioria das vezes, por desconhecimento mesmo. Por isso é importante a gente estar aqui conversando juntos sobre isso. Qual é a lógica básica de qualquer empreendimento? Eu identifico uma oportunidade, um business, um negócio que pode me trazer algum retorno. Eu assumo riscos de empreender em busca desse retorno. E aí eu tomo decisões, link com o nosso primeiro tópico que afeta o patrimônio, eu tomo decisões financeiras para alocar esses recursos. Para eu realizar um empreendimento, eu preciso fazer investimento. Para eu fazer investimento, eu preciso de fontes de financiamento. Se não houver equilíbrio entre essas fontes de financiamento e esses investimentos, eu posso retardar o momento em que eu alcanço o meu objetivo, ou no pior cenário, eu posso não alcançar o meu objetivo. Percebe como finanças é um aspecto absolutamente relevante? Eu tenho o capital de giro necessário para empreender o meu negócio? Você já sentiu que às vezes você trabalha e nunca tem dinheiro na sua conta? Na conta da sua empresa? Se você tem essa sensação, com certeza, desculpa a minha arrogância, mas eu não conheço o seu business, eu não conheço o seu negócio, mas com certeza você está administrando mal o capital de giro. Está havendo um desalinhamento entre o fluxo de entrada de recurso e o fluxo de saída de recurso. Isso é um indício sério, isso é um indício relevante de que você não está fazendo uma boa gestão de capital de giro. Poxa, Eduardo, mas eu cuido tão bem do meu fluxo de pagamento e de recebimento. Bom, então talvez o problema não seja o fluxo do capital de giro, mas o capital de giro. Você tem a quantidade de capital de giro que você precisa ter? Você sabe qual é a necessidade de capital de giro do seu negócio? Observa que quando eu falo de capital de giro, quando eu falo de fluxo de caixa, eu estou falando de decisões de curto prazo. Mas o empreendimento que você está colocando em prática, você espera que ele se perpetue. Então eu preciso também tomar decisões de longo prazo. Como que eu me financio? Esse é o segundo aspecto relevante que afeta o nosso patrimônio. Terceiro grande aspecto que afeta o patrimônio são os riscos que nós tomamos, sejam eles riscos financeiros, sejam eles riscos operacionais, sejam eles riscos de mercado. Todo empreendedor precisa entender que para alcançar os meus objetivos, para alcançar a minha meta, eu preciso tomar risco.
Uma coisa muito bacana que o capitalismo ensina pra gente é que todo empreendedor que toma risco merece um prêmio pelo risco. É por isso que o empreendimento capitalista, ele almeja o lucro. O lucro é o prêmio pelo risco. Então eu preciso identificar, eu preciso saber quais são os meus riscos operacionais, quais são os riscos financeiros que eu estou assumindo, quais são os riscos econômicos que o ambiente externo traz sobre o meu business, sobre o meu segmento, sobre o meu negócio. Eu assumo riscos de mercado também? Quais? Como gerenciá-los? Então, percebe? Eu preciso ter consciência desses riscos para que eu possa imprimir sobre eles gestão. Entende que o problema não é assumir risco? O problema é desconhecer o risco e não gerenciar o risco. Entendeu também que o risco me conduz ao retorno? Essa é uma máxima da teoria econômica. Quanto maior o risco, maior o retorno. Vírgula. Se eu conhecer os meus riscos, se eu administrar os meus riscos, se eu souber como transformar esses riscos em um caminho para eu atingir aquela oportunidade que eu defini que eu gostaria de atingir e alcançar. O quarto grande aspecto que afeta o patrimônio é a economia, é o ambiente externo. E aqui é importante a gente entender que existem dois tipos de ambiente externo. Existe um ambiente externo muito próximo ao nosso negócio, muito próximo do nosso business, é o que nós chamamos de microeconomia, é o que afeta o preço do meu produto, é como eu precifico o meu produto, é como eu entendo a oferta e a demanda, a procura por um determinado produto ou serviço, se eu tenho condições ou não de atender isso. Mas eu tenho também uma economia, um aspecto externo mais distante, que nós chamamos de macroeconomia. É onde as políticas públicas, é onde as políticas econômicas, é onde algumas decisões do governo vão nos afetar. Por que que hoje em dia todo empreendedor está preocupado com a Selic a 15%? A Selic é uma medida macroeconômica. Ela não mede a inflação, mas ela é um instrumento eficiente para controle da inflação. A sua empresa, ela não gera inflação diretamente por ela, mas ela está no ambiente econômico maior do que ela, que é afetado pela inflação. Percebe a importância disso? Compreender minimamente esse efeito, entender esse impacto e volta no primeiro ponto que afeta o patrimônio. Decidir corretamente diante desses desafios é algo extremamente relevante que não pode ser ignorado, não pode ser esquecido e você precisa lidar com muita atenção. O quinto grande tópico, o quinto grande aspecto que afeta o patrimônio vem desse ambiente externo, que são as regulamentações. E junto com as regulamentações, junto com a legislação, vêm os tributos. Regulamentação afeta patrimônio, determina investimentos, atrai necessidades de fontes de financiamento. Se você atua no segmento de alimentação, existem legislações específicas que vão determinar desde quantos metros de azulejo do solo deve ter a sua cozinha, até o trato que você tem que dar com o alimento que hoje não foi consumido. Percebe como a legislação, como as regulamentações afetam o nosso patrimônio e pedem de nós uma ação. Junto com a legislação, junto com a regulamentação, vem a tributação. E num país como o Brasil, onde nós vivemos sim uma das maiores tributações do mundo. E isso, gente, não é jargão, isso não é mentira, isso é verdade. Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês em vídeos no futuro que eu for tratar sobre tributo, para demonstrar para vocês que o Brasil sim está entre as maiores tributações do mundo. O triste é que o nosso sistema tributário, ele penaliza aquele que menos recurso tem. É um sistema perverso, que todo mundo sabe como ele é, mas que ninguém fez nada para mudar até hoje. Por isso, cuidado, atenção com a regulamentação, com a legislação e com a tributação.
O sexto aspecto relevante que afeta o patrimônio é a tecnologia e como nós usamos essa tecnologia para inovar os nossos negócios. Em pleno século XXI, é impossível nós ignorarmos quanta eficiência operacional, quanto ajuda técnica, quanto ajuda de dia a dia, quanto ajuda hoje em dia com inteligência artificial até para racionalizar as coisas. Tecnologia afeta patrimônio e costuma afetar de maneira positiva. Entretanto, se eu não me posiciono diante da tecnologia, se eu não uso a tecnologia, se eu não busco algum tipo de inovação para o meu negócio, a tecnologia e a inovação pode impactar negativamente o meu patrimônio. Poxa, Eduardo, mas como assim? O fato de eu não usar ou eu não usar bem, porque isso afetaria o meu patrimônio? Afeta o seu patrimônio porque o seu concorrente pode estar usando melhor do que você. E aí você vai ter um duplo impacto. Você deixa de se beneficiar e de aproveitar isso dentro do seu negócio e ainda é impactado pela concorrência que está mais atenta do que você em relação à tecnologia, à inovação. O sétimo e último tópico, o sétimo e último aspecto que afeta o patrimônio são as pessoas. Eu espero que você tenha observado que eu não criei uma hierarquia, eu não criei uma importância ou pesos diferentes para eles. Eu deixei as pessoas por último intencionalmente. Hoje em dia se fala tanto de tecnologia que tem se esquecido das pessoas. As organizações, as empresas, elas são feitas por pessoas. São pessoas que tomam decisões. Eu posso usar, eu devo usar a inteligência artificial para auxiliar nas minhas decisões, mas quem toma essa decisão são as pessoas. Quem me ajuda a alcançar os meus objetivos são os meus funcionários, os meus colaboradores. As pessoas não podem ser ignoradas. As pessoas trazem consigo hard skills, soft skills, aquelas habilidades técnicas, aquele conhecimento operacional, ou seja, aquele conhecimento que é mais hard, mas também trazem a sua inteligência emocional, trazem os seus aspectos familiares e culturais. Gestão de pessoas é um aspecto absolutamente relevante e ele impacta patrimônio. Nós conversamos até agora sobre os principais aspectos que afetam o patrimônio. Esse patrimônio, ele precisa ser gerenciado. Para eu fazer gestão, eu preciso tanto controlar quanto planejar. Eu tive um professor na minha graduação que ele insistia em dizer que quem planeja e não controla, a bem da verdade, nunca planejou. Nós precisamos estabelecer controle sobre o nosso patrimônio. Nós precisamos monitorar esse patrimônio para que, enfim, eu possa gerir esse patrimônio. E na medida que eu sei que o meu patrimônio ele é afetado pelas minhas decisões, pela tributação, pelas finanças, pela tecnologia, pela inovação, pelas pessoas, pelos efeitos micro e macroeconômicos, eu já tenho uma orientação quanto ao que eu deveria controlar, aquilo que eu deveria ter mais ou menos controle, aquilo que eu preciso controlar na origem e aquilo que eu posso ter um controle menor, não tão de perto, variáveis macroeconômicas, eu não preciso controlar isso o tempo inteiro. Mas o meu custo de produção, eu preciso monitorar no dia a dia. Quantas unidades eu estou produzindo, eu preciso saber no dia a dia. A qualidade daquilo que eu produzo ou do serviço que eu entrego, eu preciso controlar e monitorar isso no dia a dia. Isso nos deveria gerar uma segunda reflexão. Quais são os instrumentos de controle e de gestão que eu tenho à minha disposição? O primeiro tópico que vem à minha mente, vocês podem dizer que eu vou falar isso porque eu sou contador, mas não é porque eu sou contador. O primeiro ponto que me vem à mente, o primeiro instrumento de controle de gestão é a contabilidade. No primeiro vídeo do canal, eu disse para vocês, eu lembrei para vocês, lembrei com vocês uma frase famosa do Warren Buffett. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Por que a contabilidade é a linguagem dos negócios?
porque ela consegue transformar decisões em base monetária. Vocês têm noção da importância disso? Numa base monetária. A contabilidade mede em moeda, em reais, em dólar, na moeda que você quiser, o efeito das suas decisões. Então, a contabilidade, ela é um grande instrumento de controle, mas ela também deveria ser um grande instrumento de gestão, um auxílio, um suporte para a tomada de decisão. Tudo que acontece com o patrimônio deveria ser capturado, tratado, mensurado pela contabilidade. Isso deveria ser transformado em informação, em apoio, tanto para o controle, porque a contabilidade, enquanto contabilidade gerencial, ela vai te ajudar no controle de produção, ela vai te ajudar com o custo de produção, custo de serviços também. Não só custo de produto, mas custo de serviços. Isso vale para qualquer empreendedor, isso vale para o contador, vale para o engenheiro, vale para o médico, vale para o dentista, vale para qualquer empreendedor. Seja um profissional autônomo, seja alguém que explora uma atividade comercial, mercantil, a contabilidade ela deveria ser usada dessa forma. O segundo grande aspecto que nos auxilia tanto no controle quanto na gestão é a governança. Toda empresa deveria ter, escrito ou não é necessário, não é obrigatório você ter isso escrito como um rito de governança, mas ajuda muitas vezes ter isso escrito. As grandes empresas costumam escrever e documentar as políticas, as regras que deveriam orientar como um negócio deve ser operacionalizado. O empreendedor, ele não consegue sozinho fazer tudo e estar presente em todos os momentos. Nós precisamos das pessoas, que são nossos colaboradores, que são nossos funcionários, que constroem conosco uma cultura. Essas pessoas precisam de uma orientação muito sólida, muito consistente. Não só da conduta operacional, mas também da conduta ética, da conduta moral, que eu espero dessas pessoas, que eu desejo que isso esteja relacionado à imagem, ao produto daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego para a sociedade e para os meus clientes. Governança é um aspecto absolutamente relevante, tanto para o controle, mas também para a gestão do patrimônio. Outro aspecto absolutamente relevante que nos auxilia tanto no controle quanto na gestão do patrimônio é o planejamento financeiro, é o controle orçamentário. Nós vimos que finanças acompanham as nossas decisões. Como que eu vou tomar essas decisões se eu não tenho um controle mínimo do meu fluxo de caixa? Como que eu vou tomar essas decisões se eu não sei efetivamente o custo do meu produto? Como que eu vou poder avaliar se a margem de lucro que eu tenho trabalhado os meus produtos, ela é adequada ou não, ela remunera adequadamente ou não o meu produto, o meu serviço, se eu não tenho controle sobre isso? Percebe, gente, como que o controle ele acaba me induzindo à gestão? Se o meu controle de caixa me mostra que eu estou com o caixa negativo, poxa, Eduardo, como é que o caixa pode ser negativo? O caixa pode ser negativo quando eu uso crédito no banco. Se eu for olhar só para o caixa, caixa é só dinheiro. Eu não posso gastar mais dinheiro do que está no meu caixa. Mas se eu uso o banco, se eu tenho crédito com as instituições financeiras, eu posso gastar por um determinado momento mais do que eu estou ganhando. Mas concorda que essa não é uma situação sustentável? Nós não vamos consolidar patrimônio gastando mais do que a gente ganha. Eu não vou criar uma empresa sólida, eu não vou gerar prosperidade para o meu business, para o meu negócio, se repetidamente, continuamente, eu gasto mais do que eu ganho. Entenda, controle é algo relevante. E no século XXI, gente, em pleno século XXI, nós não podemos dizer que não há ferramentas acessíveis para isso. Há softwares
com relações custo-benefício para todos os tamanhos de empresa. Todos os tamanhos de empresa. Tem software para controle de caixa de graça na internet. Qual é a desculpa que você vai dar para você mesmo por não ter um fluxo de caixa? Porque é caro? Hoje em dia isso não é verdade. Existem ferramentas gratuitas. Essas ferramentas gratuitas, elas têm alguma limitação e pode ser que em algum momento você precise pagar por algo, mas cada vez mais o custo dessas ferramentas é menor. Planejamento financeiro, controle financeiro, planejamento orçamentário, controle orçamentário são aspectos relevantes para o controle e para a gestão do patrimônio. Um outro aspecto relevante para o controle e para a gestão do patrimônio é a otimização fiscal, é o controle fiscal, é o planejamento fiscal. Nós vivemos num país, e eu já disse, eu repito, que tem uma das maiores tributações do mundo. Nós temos uma tributação pesada sobre produtos, sobre produto, e nós temos uma tributação pesada sobre a renda. A maioria das grandes economias mundiais, os países desenvolvidos, eles migraram essa tributação do produto para a renda. Mas no Brasil não. Nós temos uma tributação pesada sobre os produtos, sobre as mercadorias, e nós temos uma tributação pesada sobre a renda. Poxa, Eduardo, mas a reforma tributária, ela não vai ajustar nada disso? Infelizmente não. A reforma tributária não mexe em nada disso. A carga tributária de algumas empresas, eu diria da maioria das empresas, vai aumentar com a reforma tributária. A finalidade, o objetivo apresentado pelo governo para a reforma tributária não é reduzir tributo, não é tornar a tributação mais justa e igualitária. A ideia é simplificar a tributação, aonde alguns tributos vão desaparecer, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, e no lugar desses produtos vão ser incluídos outros dois, o IBS e o CBS. Em outro vídeo a gente vai conversar com calma sobre essas siglas, a gente vai conversar com calma sobre o impacto tributário. O que aqui eu quero chamar a sua atenção é que controle fiscal afeta patrimônio. O controle fiscal deveria administrar melhor a minha tributação. Não pagar tributo no Brasil é uma realidade que quase não existe. Planejamento tributário no Brasil é para a gente reduzir a carga tributária ou postergar o pagamento do tributo dentro da lei. Você não pode construir um castelo na areia. Você não pode construir patrimônio sonegando tributo. Se o seu business não para de pé pagando tributo, alguma coisa errada não está certa no seu planejamento de negócio. Você precisa reconsiderar. Um último aspecto sobre controle que conduz à gestão que eu gostaria de abordar com vocês é a gestão de risco. É o controle de risco. Como isso é negligenciado nas empresas brasileiras. De pequeno, micro a grande porte. É assustador. As empresas de capital aberto, como elas são muito monitoradas, existem regras muito específicas e legislação específica aplicadas a elas que as obriga a cumprirem regras de governança e de gestão de risco. Como as ações dessas empresas são comercializadas em bolsa de valores e eu e você podemos comprar essas ações, uma gestão de risco inadequada delas afeta o patrimônio de muitas pessoas. A sua empresa não sendo de capital aberto, ela afeta o seu patrimônio. Então você precisa identificar, você precisa controlar, você precisa medir e, por consequência, gerenciar os seus riscos. Gente, nunca negligencie os riscos de um negócio. Risco costuma estar associado à oportunidade, mas eu não vou conseguir alcançar essa oportunidade, eu não vou ter êxito no meu empreendimento se eu não conhecer, controlar, medir e gerenciar os meus riscos. Esses aspectos extremamente úteis para o controle e a gestão do patrimônio podem ser organizados em 4 grandes tópicos: contabilidade, gestão, finanças e tributo. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos aprofundar cada um desses aspectos.
e eu espero encontrar vocês lá.